Começa agora o ACS na TV versão Movimento DS, onde hoje estamos conversando com Mari Laranjeira, uma especialista em sustentabilidade, governança corporativa. E me corrige, Mari, você é sócia na consultoria Amsel Yara e cofundadora do Hub Elas no ESG. É isso mesmo, Déia. Somando atribuições aí na temática. Seja muito bem-vinda, é um prazer te receber. A Associação Comercial, uma grande parceira de portas abertas com elas no ESG, então nada mais justo que quando falarmos de governança que você estivesse aqui conosco. Nós viemos aqui de vários episódios falando bastante do E e do S, do ESG, e a gente queria trazer de forma técnica e desmistificada, na verdade, porque a gente sabe da tua experiência e sabe do quanto você tem didática em falar de governança. Então, para começar nosso bate-papo, Mari, traz para a gente o que é a governança dentro de uma organização. Isso é burocracia? É difícil? O que ela traz de benfeitoria para dentro de uma empresa? É um prazer enorme estar aqui com você hoje, Andréia, representando a Associação Comercial de Santos. Obrigada pelo convite. Quero dar também as boas-vindas para quem nos assiste, né? Para todas as pessoas aqui que nos assistem. Governança, Déia. Governança, normalmente as pessoas veem isso como um grande custo ou algo muito difícil de ser realizado. E não é. Na verdade, a governança, ela é uma série de processos, de mecanismos, mas principalmente de estrutura para que as empresas elas tenham melhor controle, que elas tenham transparência na sua tomada de decisão e que elas tenham muito mais assertividade também, né? Para que elas possam atingir muito melhor e muito mais fortemente os seus objetivos, agregando valor aos seus resultados. Tá. Então, a governança ela é uma guardiã, na verdade, de toda essa estrutura que nós temos. Ela, na verdade, é a estrutura, né? A governança, na verdade, é a estrutura para que, de fato, as empresas possam realizar os seus negócios de uma forma mais segura e mais objetiva, né? Tá. Levando em consideração que hoje no país a gente tem mais ou menos 70% das nossas empresas de origem familiar, a governança ela já começa com uma estruturação com alguns temas muito importantes, não só na tomada de decisão do dia a dia de uma companhia, mas pensando na resiliência, ou seja, na continuidade do negócio. No médio e longo prazo. E aí a gente, por exemplo, a governança, o que ela pode ajudar? Ela pode apoiar, por exemplo, nas questões societárias, nas questões onde você trata sobre as próximas gerações. Quem que serão as pessoas que vão assumir? Qual o risco que eu preciso verificar para o meu negócio? Porque isso pode mudar a divisão das pessoas e o momento de mercado. São muitas interferências, né, para medir o caminho, né? Exato. E isso impacta diretamente no bom ou no ruim resultado também do seu negócio. Certo. Então, a governança ela existe exatamente para que tenha essa transparência e que seja algo positivo para todos os stakeholders, né? Para que você, por exemplo, na hora que você aplique a sustentabilidade, que de fato ela seja efetiva para todos os atores que estão envolvidos no seu negócio. Então, a governança ela é a estrutura. Ela é para ser um suporte e não um dificultador, né? Com certeza. E por que você vê que tem essa capa da dificuldade? Eu acho que assusta um pouco as pessoas, né? Eu acho que as pessoas, de repente, não compreendem de fato o que assustam, entendem como só um custo e não veem de fato que uma boa estrutura de governança, ela te leva além. Ela faz com que o teu negócio cresça, ela faz com que o teu negócio se preserve. Ela é fundamental. Na verdade, grandes gestores, né, as grandes gestoras, os grandes gestores que estão à frente de companhias, principalmente na camada das médias empresas, digamos assim, né, comparando média, pequena, mas nas grandes não tem nem discussão, né? A governança ela é implementada, nas médias e nas pequenas empresas, você sabe quando tem uma boa estrutura de governança, muito provavelmente você tem um bom resultado financeiro.
porque ela te ajuda nisso, né? Ela te potencializa na melhor tomada de decisão, numa tomada mais estratégica, na agilidade, na qualidade dessa tomada de decisão. É para isso que existe a governança. E isso, existem várias formas de aplicar, né? Não precisa necessariamente você ter estruturado externo ou formar as pessoas dentro da própria empresa. Não tem uma receita de bolo específica, acredito. Existem algumas questões que aqui não cabe para grandes empresas, empresas de capital aberto, onde você tem uma regulação mesmo, né, onde existe uma lei das sociedades anônimas hoje no Brasil. Mas, em geral, você pode sim estruturar e de uma forma, como você falou, uma forma que seja não proibitiva, que você não infla ou não incha o seu sistema. Na verdade, ele deve funcionar como um catalisador, como um driver, como algo que potencialize e que te traga essa transparência e essa tranquilidade nas tomadas de decisão. Eu atuo há 20 anos com governança, atuei nos grandes conselhos de administração dos maiores fundos de investimento do mundo e via, inclusive em aquisições, quando nós adquiríamos empresa, a diferença quando você tem, de fato, uma empresa onde você já tem uma mínima estrutura e onde você não tem. É possível identificar isso e é possível ver como isso traz esse resultado de fato financeiro, como isso conversa com o resultado financeiro, né? Você me perguntou sobre a questão da necessidade de ter ou não uma pessoa externa. Eu atuo como membro independente em comitês, porque o que acontece hoje, né? Tem acontecido muito no mercado, muitas formações de conselhos, né? De membros para atuar em conselhos, muito também impulsionado até mesmo por uma mudança geracional. Muitas vezes uma fundadora ou um fundador, ele quer passar o seu negócio, ele ainda não compreende, às vezes a família não tem essa vontade de dar continuidade aos negócios, ele vai buscar com certeza um apoio externo. Mas mesmo interno, você tem algumas estruturas que são muito bacanas e auxiliares. Um exemplo concreto, né? Muita gente pergunta assim para mim, Mari, eu preciso ter um conselho? Depende. E muitas vezes não precisa ter um conselho. Um conselho de administração, ele de fato ele não é obrigatório. Ele só é obrigatório para empresas de capital aberto, SAs e tudo mais. Mas um conselho, por exemplo, consultivo, dependendo do teu grau de maturidade na companhia, vale a pena. Se você quer crescer, se você quer, de repente, fazer uma fusão, uma aquisição, se você quer abrir capital, existem várias questões que norteiam a governança e que, com certeza, um conselho estruturado vai te apoiar. E aí, o conselho, né, dentro dessa estrutura de conselho, você tem alguns comitês de apoio. Então, você tem, por exemplo, o comitê ESG, você tem o comitê de riscos e auditoria, você tem alguns comitês, comitê fiscal, depende Certo, cada um com a sua expertise, trazendo dados mais consolidados, afunilados, para que sejam debatidos por uma questão até diversa. Eu não vou dar spoiler de próximos assuntos. Um colegiado, um colegiado, para que pessoas integrem o conselho, mas com um olhar e uma capacidade diferente. Eu sou advogada de formação. Eu conheço muito de finanças pela minha expertise em relação à minha implementação em negócios. Mas eu não sou uma especialista em finanças, né? Eu não sou uma contadora de formação. Mas com certeza vai ter alguém da área, por exemplo, um CFO, né, ou uma CFO, vai ter alguém da área operacional, vai ter alguém da área de novos negócios, da área comercial. Então, essa diversidade que impulsiona as companhias. E é isso que a governança faz. Ela traz minimamente essa estrutura para que todas essas áreas da companhia, de fato, consigam ser ouvidas. Certo. E principalmente impulsionar o negócio para as empresas em geral. É uma receita que é para dar certo, né? É uma receita para dar certo e para proteger o negócio. Perfeito. Bom, nós vamos dar um rápido intervalo e ficou aqui, acredito que de uma forma bastante elucidativa, né? O que a governança pode promover
positivamente dentro das organizações. Nós voltamos para o próximo bloco rapidinho. Voltamos para o segundo bloco com a Mari Laranjeira. Não tem como não te chamar de Mariana com 2 M's. É a Mari. É a Mari. Ô Mari, eu vou trazer aqui uma bomba polêmica, porque é importante e acaba que assim, no primeiro bloco você trouxe com muita propriedade a governança técnica, né? Tecnicamente, a teoria que é para dar certo, né? Como a gente falou. Mas existe uma diferença barra, como eu posso dizer, não só diferença, mas proporção das coisas. Vamos lá, melhor assim dizendo. E aí a gente pode esmiuçar a governança de forma mais prática para o nosso público absorver isso de uma forma bem confortável. ESG e sustentabilidade. Eles não são a mesma pessoa. Não. Eles trabalham juntos um para o outro, mas não são a mesma pessoa, não devem ser tratados como a mesma pessoa. Então, explica para nós o ESG, a sustentabilidade e quem está incluído, é tipo aula de matemática, né? Está contido. Onde está? Onde estão? Onde estamos, né? Vamos lá. Sustentabilidade é visão sistêmica, né? Então, assim, é a visão de médio e longo prazo. Isso é sustentabilidade. Perfeito. ESG, métrica e indicador. Exato. Tão simples como isso. Então, a sustentabilidade, ela vai te dar, de fato, a visão de longo prazo. E o ESG vai impulsionar a tua estrutura de sustentabilidade, ou seja, o seu planejamento, aquilo que você quer atingir, e você vai medir ao longo do tempo com o ESG. Então, nada mais é do que indicadores. E aí eu vou trazer mais um elemento aqui, Deia, para essa nossa conversa, a responsabilidade social. Boa! Sustentabilidade e ESG não são benevolências e não são assistencialismos e não é responsabilidade social. Então, são agendas que sim têm afinidades, mas que trabalham de formas complementares, não são a mesma que coisa. Se somam, mas não vêm com a mesma necessidade, né? Não, são completamente diferentes. Então, assim, eu atuo, como você sabe, há mais de 2 décadas em sustentabilidade, né, em governança. E por que isso? E porque depois veio o ESG, né, que veio do Fórum Econômico Mundial, dessa necessidade de se falar, né, de se agregar esses 3 pilares, que é a governança, o social e o ambiental. E quando a gente fala do ESG, quando a gente fala do S do ESG, o social, ele não está falando de responsabilidade social, ele está falando para dentro das nossas casas, que seriam as nossas empresas. Ou seja, o que você, enquanto empresa, tem implementado dentro do seu ecossistema, ou seja, como que você tem trabalhado o teu capital humano dentro da sua organização. É isso, o S do ESG é isso, né? Então, hoje a gente fala muito também na questão de descarbonização, na questão dos impactos climáticos, né, das mudanças climáticas. Esse ano foi a primeira vez que a Allianz Seguro, ela sempre tem um relatório anual, onde ela potencializa e classifica os potenciais de riscos, né, que nós temos no mundo, e a Allianz traz mudanças climáticas como um 3º lugar, só perdendo para a questão de cibersegurança e para questões geopolíticas. Então, pela primeira vez, entrou, de fato, no top 3 de maiores riscos. E o que a gente vê normalmente? A gente vê que hoje em dia você ainda tem algumas dificuldades do sistema de mensurar essas questões, né? E por que é tão importante falar, Mari, por que é tão importante então a gente tratar nessa questão da governança, entender tudo isso, entender quais são as agendas e tudo mais, olhando para dentro de casa, olhando para cada companhia aqui, né, para cada empresa?
As empresas, elas precisam, de fato, entender, elas precisam conhecer o seu negócio, elas precisam avaliar, fazer diagnóstico, fazer matrizes mesmo de riscos, matrizes também de materialidade, que são coisas diferentes também. Perfeito. E quando a gente fala de ESG, eu gosto, e aqui faz um exercício também para o público que nos assiste, de pensar num triângulo. Quando o G é a base, ou seja, o G é o princípio, é o fundamento. Como fazer, como faremos. Isso, é todo o princípio, né, do ESG, e o E e o S eles se mesclam, porque de fato tem muita intersecção entre as duas atividades, né, entre as diversas atividades, mas assim, entre os dois projetos. E por isso essa integração para os indicadores onde você faz toda a medição, a mensuração. E por isso o papel tão claro e importante da governança ter essa raiz, esse princípio, essa definição. Então a gente pode dizer que você consegue materializar uma gestão de sustentabilidade fazendo através do ESG, certo? Certo. Porque você mediu, você verificou, quem não mede não melhora. Né? Não adianta, essa teoria é clássica e verdadeira. E aí você tem sustentabilidade, você tem a visão de longevidade através de uma estrutura de execução, onde você vai estar olhando de forma estratégica para tudo isso. Isso aí. Certo? E aí a gente fica com o spoiler do próximo bloco, falar de estratégia. Porque estratégia dentro de uma organização tem a ver também em como nós vamos organizar as peças humanas, certo? Como que quem nós trazemos e como nós organizamos essas pessoas para trabalhar em prol de uma organização, certo? Certo. Então tá. Então para o próximo bloco nós vamos explorar um pouco mais sobre a estratégia do ESG nos negócios e o que mais traz rentabilidade para os negócios, porque é importante que seja sustentável, não só, né, ambiental, mas sim a parte financeira é extremamente importante. Nós voltamos em breve. Voltamos para o último bloco deste bate-papo com a Mari Laranjeira. Ô Mari, você pode se hidratar, tá? Tá bom. E essa caneca de fibra de arroz você ganha ela. Obrigada. Mari, você gosta de usar muito um termo chamado governança proativa, que segundo o que eu já aprendi com você, é a forma da gente antecipar riscos e assim criar valor para dentro das organizações. Numa boa gestão, numa gestão, vamos dizer, que traga bons resultados, qual que é o mix de ações que faz esses bons resultados serem efetivos? Excelente ponto, Deia. A governança proativa, pessoal, nada mais é, né, e é importante assim falar para a liderança, do que você antecipar de fato os riscos e agir de forma preventiva. Então, líderes, tratar a governança como simplesmente um compliance reativo, ou seja, só uma resolução de problemas. Só resolver problemas. Só resolver problemas. Não é aí o caminho. A governança não funciona dessa forma. Você não vai ter geração de valor dessa forma. Uma governança bem estruturada, ela com certeza ela vai transitar por diversos níveis das organizações. E tem um dado muito interessante, Deia, que é da McKinsey, uma das maiores consultorias mundiais e que investe muito em pesquisas de mercado e que ela traz, é um dado recente de 2024, ela traz que empresas que investem, por exemplo, em diversidade, elas lucram 25% a mais do que empresas que não investem. Perfeito. E por que isso acontece? Porque é justamente na diversidade, no pensar diferente, de trazer olhares diferentes para o negócio, que você inova, que você cria a resiliência e que você de fato impulsiona bons resultados para o seu negócio. Então a diversidade, ela também não pode ser vista como simplesmente cumprimento de cota. meta. Não, ou cotas, Certo. né? Como algumas empresas fazem. Ela é de fato um driver de impulsionamento e de geração de resultado, se bem feita.
né? Então, por isso, inclusive, né, eu sou cofundadora do Hub, do Elas no ESG, junto com a Letícia Sugai, que temos a Associação Comercial de Santos como uma grande parceira nossa, já realizamos diversos eventos em parceria e estamos sempre à disposição de vocês. Que nasceu muito desse desejo de a gente potencializar, na verdade, o protagonismo feminino, as carreiras femininas, as mulheres, em 3 grandes pilares, que é a comunicação, as finanças. A gente acredita que nós, mulheres, a gente tem que potencializar a nossa forma de comunicar, nós temos que ser mais independentes financeiramente e nós temos também que estar inseridas em tecnologia e hoje a inteligência artificial tem aí demonstrado que, de fato, nós precisamos cada vez mais potencializar os estudos em tecnologia. Então, a gente faz isso através do Hub, né, do Elas no ESG. E eu tenho, assim, ao longo dessa minha trajetória, eu tenho conseguido ver como a importância da governança, como que ela agrega valor. Eu atuo há 15 anos no agronegócio. Perfeito. Então, sei como o agronegócio é extremamente atingido por questões climáticas, por questões de volatilidade de mercado, né? Nós temos um país que é extremamente exportador, a gente está falando de commodities agrícolas, né? Que o destino final é a exportação. Então, a gente tem sentido na pele, né? E principalmente o produtor rural, ele é o primeiro a sentir na pele tanto a questão dos impactos que a mudança climática vem, seca, enchente, destruição, enfim, né, de plantações tempestades e a gente teve aquela enorme tragédia no Rio Grande do Sul, né, recentemente. Então você vê negócios do dia para a noite simplesmente assim acabados. Então qual que é o papel, né, da governança? A governança é isso. A governança é você antecipar riscos, ter essa visão de antecipação de riscos, ter uma geração de oportunidades através disso, né? Porque a partir do momento que você gera dados e que você conhece o seu negócio, com certeza você mitiga esses riscos e você cria melhores oportunidades para continuidade do negócio. Com certeza, e cabeças diferentes e diversas, né? Isso potencializa muito, como eu falei, potencializa demais, né, o negócio. E o que eu acho bem interessante, voltando para o Elas no ESG, é que temos muitos reforços de aliados, né? O Elas é só uma forma da gente reforçar o que foi por muito tempo majoritariamente masculino, mas não exclui de forma alguma, na verdade é um fator agregador, né? Com muitos homens aliados, muita diversidade mesmo aliada ao Hub, né? Sim. Para participar do Elas no ESG, vamos fazer o convite a todos que estão nos assistindo. Homens aliados também são bem-vindos, como sempre. Como que faz para participar? elasnoesg.com. Tá. Seja elas, faça parte, vai ter lá no site o link de inscrição. É gratuito, todos podem ter acesso. Então, a gente faz um convite aqui também para as pessoas participarem do Instituto. Redes sociais, Instagram, LinkedIn? Redes sociais, Instagram, LinkedIn. Também podem me encontrar diretamente nas redes sociais, né? Mariana com 2 N's Laranjeira. Pode me encontrar diretamente que também vai tanto encontrar a consultoria como o Elas no ESG. E todas as agendas de eventos que puderem acontecer serão divulgados lá? Nós divulgamos lá. E qualquer diversidade é muito bem-vinda. Totalmente. Não, esse impulsionamento da governança que a gente trouxe aqui é fundamental, Deia. Sem essa base sólida da governança, não tem negócio. Perfeito. É assim que devemos trabalhar e é assim realmente que a associação comercial faz suas conexões, né? De forma... eu ainda brinco, né? Como a gente começou a conversa, brinco no bom sentido, né? A dificuldade de algumas organizações de se fazer governança, embora eu vivo o contrário, eu vivo a facilidade de se fazer governança numa instituição centenária, onde isso é muito enraizado, né? Onde a estrutura sendo organizada, com uma visão de futuro a médio e longo prazo, muito com um olhar, né, de evolução, inovação,
A gente trabalha num ambiente extremamente diverso, então, assim, é um orgulho, né? Trabalhar numa instituição que consegue fazer governança como associação comercial e que a gente possa ter esse espaço para compartilhar com todos e, obviamente, com as nossas associadas. Então, Mari, nosso muito obrigada por todo esse compartilhamento do que você viveu e sabe explicar muito bem, que a gente possa fazer mais muitas parcerias, estar juntas em muitos outros eventos. E fica o convite a todos que nos assistiram a conhecer mais sobre o tema, procurar nas redes sociais as informações que a Mari trouxe, porque é fonte de informação segura, né? Não fake news. É de onde realmente tem quem trabalha muito seriamente com o tema e pode nos ajudar de forma efetiva. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Obrigada pelo convite, Associação Comercial de Santos. Obrigada, Deia, pelo convite. E eu espero vocês através das redes sociais. Muito bom. Nós ficamos por aqui e nos vemos em breve. Até mais.